Olá, sétimo ano, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje daremos início a mais uma aula com a correção dos exercícios da última aula, que ficaram pendentes. Vamos lá, foram os exercícios sobre sujeito. Vamos começar com a pergunta de número 1. De acordo com o personagem do texto, o que era considerado comida de velho? Para o menino, comida de velho eram os legumes e as verduras que seria obrigado a comer. Número 2. Por que a ideia de comer a sopa de letras causou entusiasmo no menino? O menino ficou entusiasmado em comer a sopa de macarrão, pois só assim ele poderia escrever o nome das refeições que gosta de comer, tipo hambúrguer. Número 3. Leia o fragmento extraído do texto. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Letra A. Quantas orações podemos identificar neste período? Podemos identificar no período 3 orações. Letra B. Classifique o período em simples ou composto e em seguida justifique a sua resposta. Letra B. O período é classificado como composto, pois possui mais de uma oração. Letra número 4 agora. Assinale a alternativa em que ocorre uma frase nominal, ou seja, sem verbos. Número 4 é a opção D. Não, senhor. Número 5. Leia. Nos Estados Unidos, continua ela, uma jornalista, passou um mês comendo só fast food, engordou mais de 6 quilos. Analisando o contexto em que o fragmento foi retirado, a quem se refere o pronome pessoal ela no texto? A mãe do menino. Número 6. Identifique e classifique os sujeitos a seguir. O filho, sujeito simples, a letra A. A letra B, o pai e a mãe, né? Sujeito composto, no caso porque tem 2 sujeitos. E a letra C, né? Eu, sujeito oculto, residencial. Número 7. Identifique no texto o sujeito da forma verbal em que destaque, em seguida, classifique-o. Vamos lá, novamente. Identifique no texto o sujeito da forma verbal em destaque e, em seguida, classifique-o. Número 7. Sujeito simples, o pai. Número 8. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Opção C. Anoitece mais tarde hoje. Tá? Anoitece é uma oração sem sujeito, porque é um fenômeno da natureza. Então, aprendemos na aula que, quando for assim, é uma oração sem sujeito. Tá? Número 9. Assinale a alternativa em que há sujeito indeterminado. Opção E. Discutiu-se sobre o novo regulamento. Número 10. Identifique os núcleos do sujeito e, em seguida, substitua esses núcleos por pronomes. Letra A. As meninas ficaram surpresas com a festa. Então, né, o sujeito é meninas e o núcleo do sujeito, elas. Letra B. O garoto ficou ferido durante a confusão. O sujeito é o garoto e o núcleo do sujeito é ele. Letra C. Os rapazes estavam perdidos no meio da trilha. O sujeito é rapazes e o núcleo do sujeito é eles. Letra D. Rafaela está abatida. O sujeito é Rafaela e o núcleo do sujeito é ela. Número 11, né, para vocês correlacionarem a primeira lista com a segunda, as orações, né? Por exemplo, se for S para sujeito simples, C para sujeito composto, I para sujeito indeterminado, OC para sujeito oculto e OSS para oração sem sujeito. Então, letra A, OSS, B, I, C, S, D, C e letra E, OC, né? Se relacionaram aí. Número 12. Identifique o sujeito das orações e coloque-as em ordem direta. Letra A. Apareceu no quintal de Maria um gato. Um gato preto aparece no quintal de Maria.
tá? Colocando na ordem direta. Um gato preto é sujeito simples. Só tem um núcleo. As casas da rua foram destruídas no último inverno. Caso destruídas, né? Tá escrito errado aqui no slide. Mas o correto é, no último... A pergunta é, no último inverno foram destruídas as casas da rua. E a resposta correta é, as casas da rua foram destruídas no último inverno. Sujeito, as casas da rua. Sujeito simples. Letra C, aconteceram coisas sinistras naquele ano. Coisas sinistras aconteceram naquele ano. O sujeito é coisas sinistras. Sujeito simples. Número 13. Precisamos de melhores projetos de transporte adequados para cada realidade, porque não adianta uma cidade querer colocar BRT e não ter passageiros suficientes para isso. Acerca do sujeito da oração destacada, pode-se dizer que a número 13 é a letra A, é um sujeito desinencial, nós. Número 14. Na frase, a alegria não é tão profunda quanto a tristeza. O sujeito é a alegria. A pergunta de número 15 tem um texto. E através desse texto, assinale a alternativa que indica o sujeito em os perecíveis como carne, peixe, frutos do mar e bolos com recheio devem ser guardados na geladeira e consumidos entre 1 e 3 dias. Então, a resposta da número 15 é a letra A, os perecíveis. Número 16. Viramos consumidores dependentes de garrafas e garrafões. O sujeito da oração acima se classifica de letra B, determinado simples. Tá? Número 17. Uma das formas do verbo no sujeito indeterminado é na terceira pessoa do plural. Desde que o sujeito não esteja implícito, a única alternativa em que o sujeito não é indeterminado é letra A. Aconteceram várias manifestações no dia da votação. Tá? É sujeito indeterminado. Aconteceram. Número 18. Em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Identifique. Opção B. Sempre me fascinaram as mudanças. Número 19. Calça as ruas e, como não pode todo mato, para andar neles tem de passadeiras de asfalto. Sobre o verbo destacado, assinale a alternativa correta. É a letra B. Seu sujeito foi omitido. Número 20. O trecho IBAMA, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, e a Agência Nacional de Águas se reuniram com os representantes da Samarco. O sujeito é opção D, composto. Então vamos lá, pessoal. Hoje também estaremos dando início a um conteúdo novo, que esse conteúdo ele complementa a aula passada sobre sujeito, né? Aprendemos a identificar o sujeito e a classificar. E nessa aula veremos o predicativo e a maneira como que ele pode se apresentar na oração. Então vamos lá, pessoal. Predicado é toda declaração feita sobre o sujeito, ou no caso das orações sem sujeito, é a anunciação de um fato qualquer. Por exemplo, o mar estava agitado. Então, o mar é o sujeito da oração e estava agitado é o predicado. Tá bom? As crianças ficaram trancadas na creche. Então, ficaram trancadas na creche é o predicado, porque as crianças, né, no caso é o sujeito. Os jogadores de basquete embarcaram para o torneio. Embarcaram para o torneio, predicado. Predicado verbal é o nome dado à relação que se estabelece entre verbo e complemento. Os verbos em relação à predicação podem ser intransitivos e transitivos. Aí temos também transitivo. Temos direto ou indireto. Transitivos direto e indiretos.
e indiretos ou de ligação. Verbo intransitivo. São verbos com conteúdo significativo e que não precisam de complementos para terem sentido completo. Ou seja, esses verbos eles não precisam de complemento. Por exemplo, as aves, né, é o nosso sujeito, fugiram é o verbo e do cativeiro é o complemento. Fugiram, no caso, o verbo intransitivo, e do cativeiro adjunto adverbial. É o que complementa o verbo, tá? Verbo transitivo são verbos de conteúdo significativo, que, por não possuírem sentido completo, necessitam de um complemento para formar o predicado. Os verbos transitivos podem ser transitivo direto, né? É aquele que vem acompanhado de um complemento, um objeto direto não preposicionado, ou seja, ele não pede preposição. Então vamos lá, o exemplo. Joana comprou flores. Joana comprou o quê? Flores. Comprou, então, é o verbo transitivo direto. Fernanda forrou a mesa. Quem forrou a mesa? Fernanda, é o sujeito. E a mesa é o nosso objeto direto. Porque o que ela forrou? Ela forrou a mesa. Forrou é o nosso verbo transitivo direto. Transitivo indireto é aquele que se liga ao complemento, objeto indireto, através de uma preposição obrigatória. Então, no verbo transitivo indireto tem preposição. Por exemplo, a população precisa de atendimento. A preposição de, né, junto ligado ao verbo precisar. Aí é verbo transitivo indireto. Transitivo direto, indireto ou bitransitivo. Apresenta dois complementos, um objeto direto e outro indireto. Por exemplo, a ONG doou alimentos aos necessitados. Então, doou é o nosso verbo bitransitivo, alimentos é o nosso objeto direto e necessitados é o nosso objeto indireto. Então, numa mesma oração, temos um verbo, um objeto direto e um objeto indireto. Verbo de ligação ou nocional. São verbos que indicam estado ou mudança de estado. Esse não expressa, portanto, ações. O carro é novo. Esse é o nosso verbo de ligação. Por exemplo, o carro é novo. O carro está sendo ligado ao novo através desse que é o nosso verbo de ligação. Mais um exemplo aí. João está faminto. Quem está faminto? João. Então, João está sendo ligado a faminto através do verbo estar. Normalmente, substantivos, adjetivos e palavras substantivas são utilizadas como predicativo. Por exemplo, os carros estão novos. Tipos de predicado. Predicado verbal. Contém um verbo significativo nocional que indica processo, ação e acontecimentos. Por exemplo, o menino chegou ao colégio. O verbo chegou e ao colégio é o nosso predicado verbal, porque esse verbo está ligando o nosso predicado. Então, por isso é o predicado verbal. Predicado nominal apresenta um verbo não significativo, verbo de ligação, que faz a ligação entre o sujeito e o seu atributo. O exemplo, o teste era fácil. Esse era é um verbo de ligação. O era que está ligando ao teste e ao fácil, predicado nominal. Então, toda vez que tiver um verbo não significativo, é um verbo de ligação, que faz a ligação entre o sujeito e o atributo. No caso, o sujeito é o teste, o era é o nosso verbo de ligação e fácil é o predicado nominal. Tá bom? É o nosso predicado. Fácil é o nosso predicado. Tá? E por isso nós temos um predicado nominal. Predicado verbo nominal apresenta um verbo significativo, transitivo ou intransitivo e um predicativo do sujeito ou do objeto. Exemplo, os jogadores saíram vitoriosos da competição. Saíram é o nosso verbo intransitivo e vitoriosos o predicativo do sujeito. Tá bom? Então, o nosso verbo nominal,
ele sempre vai apresentar um verbo transitivo ou intransitivo e um predicativo do sujeito ou do objeto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e vamos fazer mais exercícios, né, para poder fixar. Como eu sempre falo para vocês, o exercício ele serve para gerar nossas dúvidas e aí assim vocês conseguirem compreender mais sobre o tema, tá bom? Então, pessoal, é só isso a aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, é só perguntar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.